pastor que falou de Jesus para nós. A gente mandou lá na casa dele. A Raquel foi lá, numa palestra da igreja, depois foi na casa dele. Vocês sabem a história, já contei para muitos aqui. Chegamos na casa dele, a Raquel foi lá, para ele resolver o problema da Carol. Vai lá e veja quanto eles querem para resolver o problema da Carol. Pague lá. E essa era a maneira que a gente falava na nossa linguagem. E daí ele falou, não, nós queremos falar com vocês. E o primeiro dia, depois que eu falei com ele, daí a pouquinho eu cheguei em casa, tocou a campainha do portão lá embaixo, no casarão que eu tinha lá. Aí ele falou, Ademir, esqueci de falar uma coisa para você. Meu Deus, que mais... Tanta coisa que falou. Não quero teu dinheiro, viu? Não preciso do teu dinheiro. Eu quero te dar amor. Não lembra disso? Ele foi lá em casa no portão e falou isso. Mas eu não esqueci, não. Então, isso aqui, você tem aqui dentro de você um médico, um homem de Deus, 40 anos de profissão, tantos anos de experiência. Quem veio aqui no congresso até agora já ouviu sobre o testemunho deles. E eu quero que você estenda as suas mãos para cá. Nós vamos entronizar a autoridade desse lugar. A autoridade desse lugar, desse altar, ao pastor Eliseu. Pai, nós oramos para que o Senhor possa entronizar o pastor Eliseu aqui com toda a autoridade. Nós passamos pela autoridade do altar nesse momento, para que ele possa fluir no Espírito, para que ele possa falar nos nossos corações, para que ele possa, Pai, ser usado por Ti, Deus. Tira de dentro dele tudo que o Senhor já plantou e dá para nós aquilo que o Senhor quer nos dar. Tem misericórdia para nós, porque eu sei, Pai, ele tem um cabedal de conhecimento enorme e o Senhor possa, Pai, nos encher aqui, Pai. Em nome de Jesus nós oramos e te dizemos amém, amém. Vai lá, pastor. Deus te abençoe. Que igreja bonita, Ademir. Glória a Deus. Vocês, por favor, podem sentar, ficar à vontade. Teve gente em Pato Branco que disse assim, mas como que você levou o Ademir a Jesus? Eu anestesiei ele. Então, Ademir é uma figura, realmente é fácil amar ele. E ele conta sempre as dificuldades que ele teve, os problemas que ele teve no casamento e tal. Mas eu conheci ele como uma empresa muito grande, quando tinha a BASF, 3M lá dos Estados Unidos, disputando ele. E ele sempre naquele tranco dele ali. Então, eu vendo aquele lá e chegando aqui, vendo esse Ademir aqui, eu falei, mas Deus, mas o senhor é lindo, meu. Glória a Deus, alguém que não precisava gastar a sua vida para tentar fazer com que outras famílias recebessem isso. Não precisava. Ele podia estar desfrutando aí, tranquilo, todo domingo, viajando, o que ele quisesse. Ele não precisa disso. Mas o Senhor colocou no coração dele um peso por pessoas que passam essa vida em sofrimento e depois chegam lá na eternidade e levam uma baita frustração e continuam no sofrimento. Então ele está gastando sua vida para arrancar famílias, arrancar pessoas dessas angústias desses tempos e para tirar da fila do inferno as pessoas que estão indo inocentemente para lá. Ele vai buscar tirar da fila. Não, para lá não, para lá não. Ademir, amo você. Graças a Deus pela Raquel na sua vida. Senão... Esses filhos maravilhosos. Eu me lembro uma vez, eu estava sentado lá numa piscina, lá a Camila estava lá, e Deus me deu uma convicção que ela ia ser uma mulher de Deus, mas eu imaginava uma missionária, longe, alguma coisa assim. Claro, fui mais que missionária. E esses dias, nós não sabemos, a gente esquece, irmão. O Léo contando que ele foi fazer um trabalho lá em casa, entregar algumas coisas, e a pastora Clotilde cercou ele e falou de Jesus. Ela estava arranjando marido para Camila e nem sabia. Marido cristão, viu? Homenzinho de Deus. Eu não vou nem contar os podres do Gustavo, porque não tem, ele é fera. Pois nós trocamos, né? Tá? É engraçado como a gente tem ligação. Quando eu e a Clotilde quebrávamos o pau, que era complicado mesmo, nós íamos para Curitiba, assim, às vezes a gente botava os piá num Passat, dormindo atrás, naquela época não tinha cadeirinha, não tinha cinta de... né? A gente botava eles deitados atrás num colchãozinho, no travesseiro, e estava o banco, ia a Curitiba, assistia uma palestra, assistia um culto, alguma coisa lá, e voltava correndo para casa. São 430 quilômetros.
E quando a gente podia, ia na casa dos Elise, o pai e a mãe da Débora. Devemos muito à unção que Deus deu para eles lá. Viu? Glória a Deus. Pai, nós precisamos de Ti, Senhor. O Senhor sabe, Pai, como somos limitados e precisamos de Ti, Papai. Que o Teu Espírito Santo possa fazer algo, algum depósito na vida de cada um que nessa noite veio aqui com expectativa, com sede de Ti, Papai. Supra, Pai, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, eu queria, como eu disse, essa família está fazendo uma obra muito jóia nessa cidade. E a gente vem aqui para ver se consegue ajudar com algum tijolinho só, porque a obra é muito grande, mas se a gente conseguir deixar um tijolinho em algumas vidas, eu sei que o Senhor faz as coisas todas. Amém? Então, eu queria, vendo as pessoas andando, eu percebi aquilo que a gente vê em todo lugar. Que tempos difíceis nós estamos vivendo. Que tempos difíceis. A porcentagem de casais que estão frustrados e precisam de uma mão e demoram para perceber que essa mão vem do Senhor Jesus, a mão dele. Adolescentes, pais angustiados com filhos, perdendo sono com filhos. E eu queria tentar dar uma analisada, por que está assim, o que está acontecendo? E qual é a solução? Como é que nós podemos ajudar você a perceber a solução? Então, eu queria começar em Lucas, aonde Jesus diz assim, 24, 20, assim, não precisa nem pôr ali. Onde Jesus diz assim, que ele abriu a mente das pessoas para que elas pudessem entender as Escrituras. Amém? Queridos, vocês vão ter que aguentar esse pregador. Então diga comigo assim, Senhor Jesus, abra minha mente para que eu possa entender o que vem da tua palavra, o que vem do teu coração. Glória a Deus. Mas eu queria dar uma boa notícia para você que tem vivido uns tempos difíceis. Eu queria ver 1 Coríntios 11, 24 a 26. Uma coisa em especial que aconteceu naquela ceia do Senhor Jesus. Diz assim, depois que Jesus repartiu o pão, quando ele repartiu o cálice, vou começar aqui do cálice em diante, diz assim, e tendo dado graças, o partiu e disse, isso é o pão, né? Esse é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Uau, ele estava realmente se dando o pão da vida. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que eu beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Diga comigo, ele vai voltar. Quem crê que o Senhor Jesus voltará? Irmãos, por mais que a gente nessa racionalidade aí recebe uma carga das pessoas assim que são racionais e que não, ele vai voltar. Eu não preciso nem ficar preocupado como vai acontecer, porque eu sei que o Senhor não escreveu nada na Bíblia só para encher algumas páginas a mais, só para ocupar espaço. O que o Senhor escreveu aqui, cada tio, cada jota, cada palavra é real. E coitados de nós, se não tivéssemos essa esperança na ressurreição e na volta de Jesus. E na volta de Jesus. Queridos, mas quando Jesus vai voltar? Já teve gente que marcou data. Teve uma religião aí muito conhecida que marcou para 1844. E aí houve uma coisa terrível. Muitas pessoas venderam coisas, porque Jesus ia voltar aqueles dias e tal. De repente ele não voltou. Rapidamente o líder mudou a coisa. Não, nesse dia ele não voltou. Ele entrou no Santo dos Santos lá no céu. Não precisamos inventar. Ele está no Santo dos Santos ao lado do Pai desde que ele subiu daqui, amém?
Então, queridos, por que entramos num assunto assim? Porque se nós entendermos algumas coisas da volta de Jesus, você vai entender por que a gente pregou tanto essa semana, coisas que Filipenses, por exemplo, Paulo diz para os Efésios. Marido toma essa postura, mulher toma essa postura, e ele termina dizendo assim: grande é este mistério. Olha, ele falou para um marido e uma mulher, mas estou falando de Cristo e da igreja. Queridos, a Bíblia inteira fala da noiva que virá para as bodas do Cordeiro. Não com essas palavras, mas desde lá de Gênesis já está mencionado isso. Já pensou o dia dessas bodas? A festa que será? A alegria que será a presença de Deus? Nós vamos entender porque os anjos ficam dizendo santo, 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 e ficam dizendo tu és belo e não se cansam. Nós vamos entender novas dimensões de amor, de vida. Sim, mas, então, quando ele vai voltar? Eu vou dizer para você, só que não sei a hora certa. Brincadeira, pastor, não me toque daqui. Mas, Deus diz assim, que a hora e o dia ninguém sabe, só o Pai. Mas ele dá algumas dicas. Ele diz que assim como a gente vê o tempo, o clima, as figueiras florescendo, a gente diz, está chegando a primavera. A gente vê o calor chegando e diz, opa, está chegando o verão. Vós sabeis conhecer e discernir as estações. E não sabem discernir a minha volta. Não sabem discernir. Não, nós sabemos, porque ele deixou muitas dicas aqui, na palavra dele. Muitas dicas. E a gente começa a perceber juntando coisinhas. Para que vai falar sobre isso? Para que você possa entender como é que nós podemos nos portar para enfrentar toda essa confusão que está no mundo. Essa televisão, esses colegas, nossos filhos, colocando os nossos adolescentes. Não, você nasceu homem, mas a genitália é formada com 9 semanas de gestação. Mas a mente é formada com 15 semanas de gestação. Então você tem a genitália de homem, mas não dá para dizer que é homem. Vamos ver como é que é a mente. Uma mentira escrachada. Irmãos, XX, não dá para você pegar um DNA de galinha e dizer que vai dar uma vaca. XX só dá mulher, não tem nada, não tem genitália, não tem mente, nada de homem. A história é bem outra. XY não tem como construir mente, coração, nada de mulher. É uma coisa matemática. É homem. Mas, pastor, o que é isso? O senhor tem preconceito? Não, querido. Deus deu o livre-arbítrio. Cada um pode escolher sua vida, como é. Nós vimos que ontem, que quando o homem caiu, quando o homem, não é porque ele desobedeceu, é a motivação. Quando o inimigo disse, por que você não come aquela fruta? Porque Deus não deixou. Deus disse para não comer. O inimigo falou, Deus sabe que se vocês comerem, vocês serão iguais a Deus. Então, como Lúcifer, que quis ser igual a Deus, Adão e Eva, que eram toda a humanidade, quiseram ser iguais a Deus. Imediatamente aquela maravilha que eles tinham acabou. Começou a acusação. Pai, a mulher que tu me deste. Imediatamente aquela vida de conforto acabou. Caim matou Abel, assassinado dentro da sua casa, e começou a formatar isso que nós estamos vivendo hoje. Mas sobrou uma coisa. Diga comigo, livre-arbítrio. Isso está em você, é de Deus, ele nos fez a mais semelhança, e o livre-arbítrio está em você. Mas por que a gente então faz tantas escolhas erradas num trevo? Queremos chegar numa estrada, chegamos na outra, eu tenho a liberdade para esquecer. Porque o inimigo tenta influenciar a nossa capacidade de escolher, para que a gente escolha segundo a vontade dele. Graças a Deus por ti, Espírito Santo. Amém? Então vamos ver algumas coisas assim que nos falam do tempo que Jesus vai voltar. Eu queria que vocês lessem umas dicas que Paulo dá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, de 3 a 5. As pessoas estavam ali vivendo uma expectativa da volta de Jesus.
E Paulo tinha dito em 1 Tessalonicenses 4, que o Senhor viria no tocar da trombeta, ele viria, arrebataria os seus, e toda aquela explicação, e as pessoas começaram a gerar uma expectativa. Aqui Paulo diz, novamente aquela situação, dando alguns detalhes a mais. Ele diz o seguinte: ninguém de modo nenhum vos engane, porque isto, a volta de Jesus, não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta toda tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais que ainda convosco eu costumava vos falar dessas coisas? Opa! Que se fala e que agride a Deus. Homem, potestade, levantando o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então vamos prestar atenção. Vamos prestar atenção. Ele está chegando por aí ou não? Eu não vejo ele, ou vejo. Vamos ver. Vamos adiante um pouquinho. Não se assuste, você vai gostar. João, 4 vezes descreve e dá um nome para ele. O apóstolo João, para esse filho da perdição, para esse homem Nico, João dá um nome para ele. E ele descreve por que ele dá o nome. Então, vamos ver na primeira carta de João 2,18. Ele diz assim: filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o filho da iniquidade, a iniquidade, o filho da perdição, aquele lá mesmo, ele diz assim: como vistes que vem o anticristo. Também agora muitos anticristos têm surgido pelo que conhecemos que é Deus, pelo que conhecemos que é a Deus última hora. Eu digitei e o corretivo da Apple, não dá para confiar nessa maçãzinha. Ela troca as palavras que eu digitei. Que é os tempos. Quando ele vier, o anticristo. Olhem de novo. 1 João 2,22. O Senhor sabia que a gente luta com as coisas, por isso tudo na Bíblia ele repete várias vezes. Ele diz em 1 Coríntios 3,16 que você é templo do Espírito Santo. Ele repete em 1 Coríntios 6,19 que você é templo de Deus, templo do Espírito Santo. E ele sempre repete. E aqui ele diz assim: quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Vamos adiante um pouquinho. 1 João 4,3. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, esse é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e que presentemente já está no mundo. Peraí, mas como assim? Ele vem ou ele está? Deixa eu fazer uma pergunta. Gente, Jesus Cristo já voltou a segunda vez? Voltou ou não? Em carne dele transformada, ele virá, amém? Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Ele está nesse mundo. Ele habita em mim. Em você que reconheceu que é pecador e que entendeu que não há outra saída no seu sangue dele sobre você, porque não podemos pagar nosso pecado, posso dar meu corpo para ser queimado, tudo que eu tenho para os pobres, não posso pagar. Mas você reconheceu que você precisava do sangue dele e clamou: Jesus, eu realmente mereço a perdição eterna, mas obrigado. Começa uma gratidão, o Senhor pagou tudo, o Senhor pagou tudo. E essa gratidão leva você a fazer uma declaração: Jesus, entre em mim, assuma a minha vida, seja o meu Senhor e o meu Salvador. Então, Jesus está habitando nos seus servos, Jesus está habitando no seu povo, Jesus está presente, Jesus está curando. A gente tem visto tanta cura. A minha mulher, uma vez, levei ela para Curitiba porque ela não conseguia tomar água, porque ela não conseguia engolir, por causa de um monte de tumor que apareceu no pescoço, na garganta. E quando chegamos lá, 8 dias sem comer, eu levei ela com soro no carro, porque no outro dia, na segunda-feira, eu ia colocar ela internada lá com um médico conhecido meu, doutor Albano. E ela chegou na casa da mãe dela de manhã, e a mãe dela não se conformava, e tentou dar água, não conseguiu, tentou bater uma sopinha, não conseguia. Aí a gente soube que uns amigos amados nossos, o pastor Edson,
não sei se tua mãe não estava junto, o pastor Edson, a pastora Ilse, estavam fazendo perto da nossa casa um encontro. E chegamos lá, e eles disseram, Eliseu, como ela está? Vamos orar aqui para Deus curar. Eu falei, vocês me desculpem, mas eu não tenho fé para isso. Mas vai pela minha fé. Eu falei, eu não tenho força nem para ir para a tua fé. E subi num quarto lá em cima. E ela estava 8 dias sem comer, e aquelas coisas trancando a garganta dela. Passado meia hora, chega alguém na corrida lá, Eliseu, estão te chamando lá embaixo. Meu Deus, minha mulher deve ter desmaiado, caído, ela estava com hipoglicemia. Chego lá, não estava na sala, não, ela está na cozinha. Chego na cozinha, ela está chorando, um prato de arroz, feijão, batata, e ela... Falei, meu Deus! Jesus está aqui. Jesus está nessa terra, ele não vê, mas ele está, amém? Ele está curando, ele está quebrando a resistência que nós temos. Irmão, não estranhe se você tem resistência a ler a Bíblia, se você tem resistência a vir na igreja, você olha assim uma vigília, mas eu preciso dormir. Se você tem resistência a qualquer coisa que fala de Deus, não estranhe. O inimigo está tentando dominar o seu livre-arbítrio. Mas se você tiver coragem de decidir por ele, querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Você quer ver grandes coisas? Você quer ver coisas extravagantes? Faça grandes coisas com ele. Veja coisas extravagantes com ele e você verá. Vá para ele de maneira entregue. Gente, falam claro assim, vai para Jesus. Senão eu começo a fazer pose, que meu Deus, como estou agradando. Mas nós sabemos que é para Jesus, amém? Cada palavra aqui é dele, para ele. Deus tenha misericórdia de nós. Muito bem. Então aqui ele descreve que o anticristo que virá já está. Mas como? Gente, ele está agindo desde o começo da criação. Ele agiu lá com Adão e Eva. Ele agiu todo o tempo tentando destruir Israel. Ele agiu em Faraó, tentando manter os escravos e não deixando que um povo saísse dali com o poder de Deus. Através dos seus servos também. Através daqueles que o servem. E nesses dias, ele está agindo demais. E eu queria mostrar para você aqui, tantas dificuldades que você tem. Quando abrir a tua mente e você descobrir os tempos em que estamos vivendo, você vai perceber a fúria do anticristo e você vai tomar decisões ungidas pelo Espírito Santo. E você não só vai se livrar dele, você vai livrar a tua família das garras dele, você vai livrar teus filhos das garras deles. São muitas as lutas hoje em dia das famílias. Então, vamos só repetir alguma coisinha aqui. Paulo diz assim, apostasia, o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de sentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. E ele enganará pessoas, hein? Ele enganará pessoas. Porque ele chegará maravilhosamente, vai fazer aqui na meia praia um hospital, padrão FIFA, vai fazer não sei o quê. Mas por que não faz em Matinhos, lá no Paraná? Porque lá o pessoal ainda não se decidiu para segui-lo. E aí as próprias pessoas vão pressionar. E a gente vai criar uma confusão. E as pessoas vão pensar, mas esse cara é muito bom, será que ele não tem alguma coisa de Deus? O nome dele, vamos chamá-lo de Jesus também. Hoje está sendo esperado pelos muçulmanos o Isha. O que é Isha? Jesus. Mas eles dizem que aquele Jesus virá para se vingar dos cristãos, porque os cristãos espalharam que ele tinha morrido. E ele não morreu, ele foi arrebatado como Jesus. E ele está sentado no lado de Alá, lá em cima. E ele virá e mostrará que é homem e casará e terá 2 filhos. Isso está lá no Alcorão deles lá. Mas não é deles que eu estou falando. Eu estou falando de confusões que o inimigo tenta colocar no meio de pessoas que estão buscando a palavra de Deus. E não é lá porque é muçulmano, não. Queridos, as próprias igrejas evangélicas nesses dias estão tendo alguns problemas meio sérios. Meio sérios.
Às vezes o pastor ama tanto a pessoa, ama tanto, por isso que eu gostei que o Ademir me disse que ele faz como eu fazia. Eu não olho quem dá dízimo quando dá dízimo. Eu prego, eu lanço o desafio, e não olho. Porque nada pode influenciar em que eu tenha preferência por alguém, ou que eu fique com pena. Puxa, irmãozinho, está tão sofrendo assim, e realmente a mulher dele deve ser um problema, e agora então ele está apaixonado pela secretária. Olha, vamos falar com Deus, vamos analisar se não houve adultério para você poder separar. Gente, não tem. Se nós deixarmos os princípios de Deus para trás, nós estamos agindo igual e dirigidos pelo anticristo. Porque daí você vê a palavra de Deus. Vamos orar. Jesus Cristo diz assim: tudo que pedirdes em meu nome, tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, eu ouço lá do céu e eu vos abençoarei. Amém? Mas a gente esquece que diz assim: para que meu Pai seja glorificado. Como que você vai glorificar a Deus se você vive numa fantasia, num pecado, numa miséria, quebra todos os princípios de Deus e chega: Senhor, o Senhor prometeu para mim, o Senhor me deu uma promessa, e o Senhor disse que se eu pedisse meu nome, Senhor, eu preciso resolver esse problema da minha casa, eu preciso tirar aqueles meus filhos da droga, sei lá o quê, eu preciso, Senhor, o Senhor prometeu. Sim, nós vamos ver daqui a pouco a maneira correta de você pedir, mas aqui já está uma dica. Diga comigo: princípios de Deus fazem a diferença. Esse cara é tão forte. Hein? Come muito. Que às vezes eu pensava: eu não vou conseguir fazer esse cara com toda essa inteligência, essa coisa, um líder 10 vezes melhor que eu. Eu não vou conseguir fazer esse cara obedecer princípios de Deus. Gente, eu não consegui. Precisou realmente o Espírito Santo vir e pá, fazer. Amém? Dá uma salva de palmas ao Espírito Santo de Deus, porque Ele trouxe tudo isso. Amém? Glória a Deus. Então, queridos, nós temos que começar a pesquisar para entender esse mundo que está acontecendo. A Bíblia diz que quando Jesus vem, vai ser igual no tempo de Noé. O mundo estava arrebentado, Noé estava fazendo uma arca. Sabe, esses dias eu estava pensando, ele levou lá 100 anos sem vir para fazer uma arca. E ali não chovia, aquela época não chovia, havia uma neblina, só você ler lá em Gênesis como é que era. E o homem num lugar assim que não tinha rio, não tinha nada, construindo um baita de uma arca, um navio. Às vezes eu acho que ele pensava assim: acho que não adianta fazer isso. Os caras, em vez de aproveitar a arca para se salvar, eles ficam dando risada de mim. Esse cara largou medicina para ficar... Pastor, na minha cidade, eles me encontravam na rua e diziam assim: ô Eliseu, pequenas igrejas, grandes negócios. E eu dizia assim: é verdade, mas eu não estou interessado no negócio, mas nas aposentadorias que são eternas, meu amigo. Nessa eu estou. Então, queridos, às vezes desanima, mas olha, se Deus mandou fazer a arca, ela vai servir de salvação para famílias, diga famílias. E nós sabemos que no momento certo, todos vamos ouvir. Os que estamos com sede, ouvir o chamado, entraremos na arca. E não entraremos aqui para sentar e ser abençoado. Você entrará aqui para fazer o que o Ademir fez hoje. Ele ficou um tempão lá na nossa igreja, lá para ser abençoado. Hoje ele está abençoando a multidão em nome do Senhor Jesus. Muitos aqui vão se levantar para abençoar, para construir a arca, amém? Porque o Senhor está voltando e precisa de arca, precisa de pessoas sérias. O Senhor há de fazer de você um homem sério em princípios, em fé e experiência com Deus. Irmãos, aí, como é que ficou esse mundo? Vamos dar uma olhadinha como é que ficou o mundo. Onde é que a gente poderia ver? A gente não tem televisão para assistir os jornais da Globo, né? Então vamos ver na Bíblia mesmo. Coloca Romanos 1 aí. Coloca Romanos 1, 18 em diante. Oh, Jesus. Pois do céu é revelada a ira de Deus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. A Bíblia fala: quem resistirá no dia da ira de Deus? Quando ele voltar. Por quê? Porque os homens estão segurando a impiedade. E diz assim, pode ir adiante. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus o manifestou. Ninguém em sã consciência vai dizer que eu vim do macaco.
Ninguém vai dizer que eu vim de uma sopa de proteínas, que formou uma ameba, que formou duas amebas. Daí eu pensava assim, poxa, mas formou eu o homem. Quanto tempo demorou entre o homem para depois criar outro monte de mutação e formar uma mulher? Não dá para imaginar as milhares de reações que tem no meu cérebro para que eu possa enxergar você colorido. Aquela frequência de luz que vem, que me faz eu ver roxo, faz eu ver vermelho, faz eu ver branco. Isso não é coincidência. Há um Deus. E isso é oficial, científico. Os caras que estão estudando o DNA, você sabe o que é o DNA? Uma molecular onde está toda a nossa história. Eles descobriram que há uma sequência de números, parece que é 4, 6, 10, 4, uma sequência, e dentro daquela sequência se colocam todas as helicoidais. E pasme, em hebraico, no hebraico, as letras são números também. E essa sequência forma uma palavra. Yahvé. Yahvé. Dá uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Jesus assinou. Deus assinou. O homem sabe. O homem sabe que Deus é o Criador. Mas como disse ali, porquanto que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta. Porque Deus se manifesta, que Deus se manifesta. A Bíblia diz que até os planetas, até o universo, sem palavras, fica declarando: Deus é o Criador. Amém? Porquanto, ouvinte, pois os seus atributos de Deus, invisíveis, o seu eterno poder e divindade são claramente vistos desde a criação do mundo, sendo percebidos mediante as coisas criadas, de modo que eles são inexcusáveis. Olhar e dizer, não, Deus não existe, é uma sopa de proteínas que recebeu uma explosão elétrica e começou a juntar e fez isso, fez o olho, fez a orelha, fez o coração, fez... Jesus, tem misericórdia. Vamos ao 21. Seu coração insensato. Porquanto, tendo conhecido a Deus, contudo, não o glorificaram como Deus, nem lhes deram graças. Antes, nas suas especulações, desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Aqui a NVI fala estultos. Tornaram-se loucos. Não sei se é NVI, mas loucos. Dizendo-se sábios. Loucos, eles conseguem na sabedoria humana criar pólvora, que coisa maravilhosa, começaram fazendo fogos, e de repente aquilo que era tão bom, foi usado para matar. Foi criado um avião, e Santos Dumont participou disso e tal, que alegria, podia ser viajado de uma cidade para outra. Hoje é terrível as maneiras que são usadas, muito, muito mais aviões de guerra. O homem é louco, ele se torna louco, ele pega uma bênção e transforma em maldição. Vamos adiante mais um pouquinho. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. É assim, ó. E trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Sabe, irmãos, ali onde diz que adoram, a outra versão assim, adoram a criatura como se fosse criador. O pastor Ademir estava nos contando hoje, a gente estava comentando algumas coisas, ele 2 vezes foi para a Índia ajudar uma missão lá que recolhe meninas e tal, que são abandonadas, e lá é inacreditável. Tem um elefante, como é que chama? Ganesh, Deus Ganesh, e o auxiliar do elefante é o rato. Então a pessoa chega lá no ouvido de uma estátua de um rato, tapa um ouvido e fala, eu preciso isso, porque daí o rato vai ser o intermediário para falar com o Deus deles. É mole. O Ademir viu, a vaca é tão santificada lá, que ela anda na rua fazendo cocô, fazendo o que quer, e todo mundo dá comida, deixa elas gordinhas, blá, blá, blá. E o Ademir chegou a ver, indo para o aeroporto. Porque a gente sabe lá, eles chegam a pegar as fezes da vaca e
como é que desidratar e fazer um alimento divino, que só o homem pode comer, mulher não pode. Essa é a cultura deles. Graças a Deus elas dizem, mas não se preocupe, nós não vamos comer isso nunca. Gente, é uma coisa estúpida, diga comigo, o homem se tornou louco. Não tem outra explicação, vamos adiante um pouquinho. Esse eu estou falando porque, para você entender o mundo que jaz no maligno. E a Bíblia diz o mundo que jaz no maligno, e esse mundo é o mundo que está predito que viria para o final. Está ali em Romanos, olha lá. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador, que é para sempre bendito. Amém. 26. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros e começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmo o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, Ele os entregou uma disposição mental reprovável para praticar o que não devia. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça. Será que a gente vê isso hoje? Será que é desse mundo que está falando? Tornaram-se cheios de injustiça, maldade, ganância, depravação, cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano, malícia, bisbilhoteiros. Na minha não é bisbilhoteiro, como é que é? Bisbilhoteiro, continua. Caluniadores, inimigos de Deus, não são loucos? Insolentes. O anticristo, quando é descrito em Abacuque, quando é descrito em Daniel, diz que ele terá uma boca insolente, que ele proferirá coisas contra Deus. Olha lá, insolentes. Cadê? Insolentes, arrogantes, presunçosos, inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais. Tem mais um? São insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Tem mais um? Embora conheçam o justo decreto de Deus, as pessoas que praticam tais coisas são dignas de morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Irmãos, por isso nós estamos vivendo esse mundo. Se você quer mais, leia 1 Timóteo 3. Descreve tudo isso de novo e pior ainda, dizendo que tem comissão nos ouvidos, procuram para si pastores e líderes que falem o que eles gostam e não os que falem o que Deus quer. Isso é muito sério. Agora veja aqui, a prova que eles praticam. E aqui diz que o anticristo iria contra Deus, o anticristo está dominando poderes, porque quando a Bíblia, Deus diz que é maldito, que é abominação a ele, homem que se deita com homem como se fosse mulher, eles dizem, leis, casamento homoafetivo é reconhecido. Mulher é reconhecida, e pior, eles têm direito gente, eu não estou falando contra eles, eu estou contando uma realidade, amém? Eu não tenho nada a ver com as escolhas que as pessoas fazem, mas eu tenho a ver com mostrar para você, igreja, para quem pedir o que a Bíblia diz. Então, quando eles chegam e aprovam uma lei dizendo assim, o aborto é legalizado. Por quê? Porque as mulheres morrem por fazer aborto. Gente, eu conversei com vários colegas. Eu acho que em 30 e poucos anos de medicina, uma talvez, não se sabe se morreu por causa de um aborto feito fora. Claro que tem outros em casa que vai embora, mas não nesse número desesperador para tentar pegar o útero. O que é o útero? O útero da mulher é como um santuário, ali gera vida. E aquele órgão feminino que gera vida, transformar num sarcófago, transformar num cadafalso que gera morte. Então o que é isso? Sabem que é contra Deus, mas diz que nesses tempos as pessoas não só saberiam que é contra Deus, como iriam aprovar e colocam leis e colocam verdades. Irmãos, quero dizer uma coisa para você. É um privilégio nós começarmos a perceber isso. Um privilégio. Você vai entender por que de tanta luta para hoje você ser alguém que crê em Jesus Cristo. Há toda uma massa de mídia, a televisão, há distrações, há toda uma massa para tirar você dali. Porque é um sistema assim. Eu poderia falar mais desse sistema, mas
Já está mais que falado, nem vamos botar de Timóteo lá. Hein? O sistema anticristo. Diz aqui que declaram, João 22, que é mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo. Esse é o anticristo, que nega o Pai e o Filho. E no outro ele diz assim, João, né, falando, é o espírito do anticristo a respeito do qual temos ouvido falar e que já está no mundo, ele está agindo assim. Glória a Deus, porque você pode ser completamente guardado na fenda da rocha, nas mãos do Senhor, como preciosa, como é que é, amor? Debaixo das asas, como preciosa. Quando você estava lá para morrer, você falou que ele te guardava em como precioso tesouro. Como tesouro, ele te guarda nas mãos como precioso tesouro. Essa foi outra história. O infarto que ela teve numa ilha. E ela achou que ia morrer. Quando Deus deu a palavra para ela que ela não ia morrer, ela falou, ai que bom. Aí fizeram lá um negócio do coração dela, botaram estende. Aí ela melhorou e falou assim, não morri, né, Eliseu? Eu falei, não, amor. Então vamos na lojinha comprar alguma coisa. Jesus. Mas olha, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. É uma realidade. O Senhor te guarda. Porque você está começando a perceber que religião não é uma festa, que religião não vale nada. Mas quando você chega e começa a ter intimidade com Deus, quando você chega e começa a fazer como Enoque fazia, andava com Deus. Quando você começa a andar com Deus, como Noé fazia, andava com Deus, você não só será protegido, você será acrescido de sabedoria, agora divina, não é essa sabedoria que está lá em Tessalonicenses, que é humana, diabólica e mortal. Sabe, queridos? Assessora, chamo os universitários para ajudarem. Mas é uma realidade. Quando você começa a andar com Deus, você vai ouvir a voz dele e você vai acostumar. De repente você diz assim, não, Deus, se abrir uma porta, se o Senhor trouxer um caminhão, nesse preço, em 10 prestações, eu sei que o Senhor que mandou, vai lá e vem o caminhão e você compra, depois não consegue pagar. Mas Deus, o Senhor, não, você não ouviu a voz de Deus. Você apenas deu a chance para ser ludibriado pelo inimigo. Então não é eu fazer, olha, se for assim. Gente, isso era costume, até eu fiz muito isso. Senhor, se o Senhor abrir as portas, não é assim. Senhor, me fala. Senhor, me fala. E o Senhor não é mentiroso. Se você buscá-lo de todo o coração, Ele vai te falar. Ele vai te dar segurança. Ele fez tantas coisas loucas comigo e com a Clotilde. Gente, vocês pensam que foi fácil largar a anestesia? Ele teve que gritar comigo, falar comigo. Mostrou uma vez, mostrou duas, mostrou três. Tá bom, Deus, me entreguei. Minha vida melhorou 100%. Tive paz, pude estar perto dos meus filhos e nunca me faltou nada. Não tinha aquele negócio de esbanjar, né? Não tinha aquele negócio de vir passar 40 dias em Itapema mais, 30 dias em Fortaleza. Mas nós não precisava daquilo, nós precisávamos, era segurança para os nossos filhos, era pegar pessoas que estavam indo para o inferno, como o Admir está aqui de exemplo, gente, eu vou parar de falar disso, Admir, desculpa. Será? Como tem pessoas... E levar esses a Deus, isso é que realiza. Você vai experimentar isso em nome de Jesus, amém? Amém. Quem tem discípulos, já levou alguém para Jesus, levanta a mão. Se continuar essa seriedade, essa decisão de princípios, eu volto daqui 1 ano, 2, sei lá, quando esse cara vai me chamar de novo, porque depois dessa... Mas aí essa igreja quase que inteira vai dizer, eu sou lá, eu agora tenho discípulos, eu estou ensinando a Bíblia para alguém, ele pega a Bíblia, ele lê, e eu não tenho coragem de dizer que ele precisa nascer de novo, então o que eu faço? Leia João 3:1, e quem vai dizer para ele é a Bíblia, que ele precisa nascer de novo, não é você convencendo ele. Bom, fechando aqui. Gente, nós estamos apenas analisando, para não acontecer o que aconteceu com os judeus. Eles estavam esperando Jesus, mas eles não entenderam o tempo. Precisou vir 3 magos lá do Oriente e dizer, pessoal, onde é que nasceu Jesus? Aquele Jesus, está escrito nas Escrituras que é o tempo de nascer Jesus. Eles tinham todas as Escrituras nas mãos, eles tinham o Torá, todos os dias, eles iam 3, 4 vezes para o templo, liam. Mas no domingo de Ramos,
Quando fizeram aquela barulheira lá com Jesus, esse é o rei de Israel, e trouxeram ele colocando... Se por acaso eles passaram na frente de alguma sinagoga, pode ter certeza que os caras disseram, ô bagunceiro, vamos parar com essa folia. Não reconheceram, porque não entenderam os tempos. Nós estamos sabendo hoje que estamos sofrendo porque vemos todas estas coisas. Nós estamos sabendo que o Senhor vai voltar porque vemos essas coisas. E não é para assustar ninguém, porque Lucas 21 diz, quando você ver essas coisas, levante os seus olhos aos céus e se alegre, porque está próxima a tua redenção. Gente, você já pensou quando nós saímos do útero? Como, pastor? É que eu li uma coisa tão engraçada, 2 crianças dentro do útero da mulher, e uma dizia para a outra assim, meu Deus, você acha que tem vida fora do útero? Claro que tem! Como claro que tem? Eu nunca vi. Mas nós temos uma mãe que vai cuidar de nós. Cadê ela? Ela nunca aparece aqui. Cadê ela? Não, mas a gente vai ver lá fora, tem luz. Deixa de ser trouxa, nós estamos vivendo aqui há quase 9 meses, nunca vimos luz, nunca vimos nada. E Jesus disse que um dia, as primeiras coisas já passaram. Isso que nós estamos vendo, muita escuridão e sofrimento e dor e lágrimas, será enxugada toda lágrima. Pode dizer amém? Amém? Não haverá mais morte, não haverá mais tristeza. Irmãos, eu creio nisso de todo o meu coração, irmão. De todo o meu coração. Às vezes eu fico olhando, Senhor, será que eu não vou correr de Ti quando eu ver a Tua face? Não vou correr dEle, porque Ele vai me atrair. Vai atrair você. Irmão, vale a pena crer nesse Jesus. Vale a pena andar com Deus. Vale a pena você entender que são princípios de Deus. Que não é assim só uma promessinha. É princípios de Deus que abrem as portas para você. Para o seu casamento, para o seu relacionamento com a sua esposa, para os seus filhos, para a sua saúde. Quanta gente faz fila quando vai na bênção para receber prosperidade, receber cura. Sim, queridos, vá mesmo. Mas... pega a sua vida e diz, Senhor, eu quero viver nos teus princípios. Mas daí eu vou falar com a Camila. Daí eu vou falar com o Gustavo. Eles são, não, porque Deus está escrito assim. Gente, como que eles podem amar tanto vocês para serem sérios e dizer o que a Bíblia diz? Isso é amor. Isso é amor, porque se deixarem, o câncer fica ali dentro, não arranca. E você nunca vai se entregar a fazer a vontade de Deus, o princípio dele. Então é assim mesmo. Tem a Raquel que passa a mão na cabeça, tem o Léo que abraça, tem o ministério do abraço. Quem aqui já ganhou o abraço da Raquel? Levanta a mão. É o ministério do abraço, que coisa deliciosa, é o ministério do amor. Mas também tem o ministério de colocar princípios sérios na vida do cristão. Amém? Vamos andando já para o fim. Então, gente, olha, quero dizer uma coisa para você. Deus é tão tremendo que quando ele disse para Daniel, cele essas profecias que eu te dei, a estátuas, animais, porque é impossível entender agora, ela só será entendida no tempo do fim. Pegue aquelas profecias agora para você ver que tempo nós estamos. Pegue. Hoje você diz lá vê que logo depois de Nabucodonosor, vinha o reino persa, que era o quê? Medo-persa, Ciro, e está descrito lá, havia um reino com 2 braços, Ciro e Dario. Dario, o Medo, e Ciro, o persa. Medo-persa. Pá, gente, era isso que estava escrito. Daniel não podia entender isso. Quantos anos depois, ele disse que sairia um leopardo da Macedônia, da Grécia, e faria um reino que iria ser rápido. Em 12 anos, você assiste os filmes de Alexandre o Grande, em 12 anos, Alexandre o Grande começou e derrubou todos os reinos. Com 21 anos, ele já estava guerreando e conquistando reinos. Com 31 anos, ele morreu deprimido, porque não tinha... Está lá na história, historiadores dizem isso. Deprimidos, porque não tinha mais reino para ele conquistar, perdeu a graça. Drogado. Os caras que dizem que ele está drogado, dizem que os registros são que ele mascava xixi. Alcoólatra. Meu Deus, Alexandre o Grande. Puta fora tanta coisa. Então a Bíblia conta tudo. E ainda homossexual. Morreu aos 31 anos assim. Aí diz que o reino dele não iria ser um reino como os outros. Iria se dividir em 4. Os 4 generais que o ajudavam a dividir o seu reino. Ou seja, eu estou contando para você só por cima, que Deus diz... Quem é o verdadeiro Deus, senão aquele que conta as coisas antes de acontecerem? Que os prepare. Então, eu só dei umas dicas, assim, se você for entrar nisso, gente, você vai se apaixonar. Aliás, ele diz aqui
Gente, ele passou aqui só porque ele estava com saudade de mim. Se apresse, rapaz. Não, não é isso que está escrito aqui, é só benção, tá? Então o Senhor está mostrando desde lá que Ele é que comanda todas as coisas. Você pode dizer amém? Ele comanda a história, Ele comanda a sua história. Sabe, queridos, é preciso você fazer força contra o teu espírito, o teu emocional, porque algo em você quer uma verdade, quer uma coisa que seja verdadeira. Mas o inimigo influi no teu livre-arbítrio para você ir atrás da emoção. Você sabe que aquela novela é uma palhaçada. Você chora quando a mulher perdeu o marido, mas que bom que o marido vai pegar uma outra mais lindinha e tal, vai dar tudo certo no final. Você chora, você sabe que não há verdade naquilo. Mas a gente se emociona quando... Gente, essa sede por verdade que você tem, você encontrou. Jesus Cristo disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Sua vida pode se tornar real e verdadeira quando você perceber que de fato esse homem, esse Deus, esse Criador, quando você fez homem, Jesus, esse Criador de todas as coisas, não só contou toda a história, mas Ele me chama para contar a minha história. Entra na história dele e ele vai entrar na sua. Gostei dessa, amor. Vou registrar. Foi a Clotilde. Está gravando? Clotilde Batistão. Queridos, mas é assim. O Senhor não está brincando conosco, irmãos. O Senhor está mais, Ele está olhando para você mais do que o seu casamento que está com problema. E além é mais que Ele quer te dar. Ele está olhando para você mais do que teus filhos saírem da droga, do que teus filhos se deixarem enrolar pelos coleguinhas. Teus filhos ficam na igreja contigo 3 horas por semana e ainda você trabalha muito e não dá bola para eles. Quer dizer, eu não dá bola não, como que eu não dou bola para meus filhos? Você não dá a atenção necessária, você não percebe eles crescendo. Aí quem que vai influenciar ele? Você? Ele vai te achar quadrado já. Meu pai não aceita nem o que o governo aceita, que homossexual é uma coisa normal, natural. Meu pai Deus não quer só mudar a história dos seus filhos. Deus quer algo muito mais para você. Deus quer uma eternidade. Deus quer que você esteja quando Ele disser assim, as primeiras coisas já passaram. Agora não há mais morte. Enxugou toda a lágrima. Eu quero estar lá. Eu quero estar lá. Eu vou estar lá. Diga para ele, dá uma cotoveladinha para o seu marido, para a sua esposa. Eu vou estar lá. Gente, vocês não têm ideia o que eu vi. Cada problemático dizendo, eu vou estar lá. Claro, porque Deus pega os problemáticos como eu. Minha mulher contou trocentas besteiras minhas, traição, isso e aquilo. Se dissesse para ela naquela época que eu ia ser pastor, que Deus ia mudar a minha vida, que eu não ia mais ser atraído para aquelas clientinhas que chegavam assim todas, oi, doutor, querido, tudo bem? Que perfume é esse, doutor? Eu mandei vir lugar porque minha esposa gosta, eu nem falava minha esposa. Gente, quero dizer uma coisa para você. Deus vai fazer com você o que Ele quer, vai curar, vai transformar num homem de Deus, só você ter sede dEle. Eu quero uma verdade, eu não quero uma religião, eu quero uma verdade, eu quero um relacionamento pessoal, ouvir e falar com Ele. Você pode dizer amém? Ouve, Senhor, ouve, papai. Ouve, Senhor, ouve, Pai, ouve, Senhor. Eu profetizo sobre estas pessoas, muitos profetas, muitos pastores, pessoas que terão um propósito de vida, um propósito real, não um propósito só para passar bem. Nada tendes porque nada pedis do Senhor. E quando pedis, pedis mal, pedis para o vosso próprio deleite. Irmão, deixa eu só contar uma coisinha mais agora. Como que você vai sair dessa? Eu tenho mais 3 minutos e 42 centavos. Vamos só passar então rapidinho aqueles versículos de João. Evangelho de João. Eu não conhecia, mas o que me enviou a batizar em água, esse me disse, aquele que sobre quem vires descer o Espírito Santo e permanecer, esse é o que batiza no Espírito Santo. Que vires descer o Espírito Santo, mas o ajudador, o Espírito Santo,
Quem o Pai enviará em seu nome, que o Pai enviará em seu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar tudo quanto eu vos tenho dito. Ok? Quando, pois, o Senhor soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, batizava mais discípulos do que João, Jesus respondeu: em verdade te digo, se alguém não nascer da água e do Espírito, diga Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Respondeu-lhe Jesus: se alguém me amar, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos a ele e faremos nele morada. Eu vou resumir, não precisa nem passar todos. Gente, o Espírito Santo, ele fez Jesus se tornar homem no ventre de Maria. Ele marcou Jesus na hora do batismo. Ele pegou Jesus e levou para o deserto para cumprir o que a profecia dizia e estar sendo tentado lá. Ele sustentou Jesus no deserto. Ele andava com Jesus e ele trazia o poder, porque Jesus era um homem, ele veio como homem. Ele trazia o poder e fazia ele curar, e fazia ele profetizar, e fazia esse Espírito Santo. Esse Espírito Santo esteve com ele lá na Santa Ceia. O Espírito Santo esteve com ele no Getsemane. Quando Jesus disse: Pai, se puderes, passa de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. O Espírito Santo esteve naquele túmulo, porque diz que o Espírito que ressuscitou a Jesus dos mortos, agora habita em nós. Gente, você teve um amigo na sua infância, bem legal assim, que você repartia tudo com ele? Jesus tinha o Espírito Santo. Era Deus, mas era seu amigo. Deixa eu dizer uma coisa para fortalecer você, querido. Se você conseguir virar a chave aqui, é uma coisa que quando eu vi a primeira vez, eu pensei, isso é heresia. Virar a chave e entender que esse poderoso Deus, o Espírito Santo, tão sensível, que a Bíblia diz, não entristeça ele, não apague ele. Esse Espírito Santo tão sensível, que a Bíblia diz, todo pecado será perdoado, mas quem pecar contra o Espírito Santo não tem perdão. Que esse Espírito, ele quer ser com você o que ele era com Jesus, ele quer ser seu amigo. Seu amigo. Se você conseguir virar a chave e começar a tratar o Espírito Santo como amigo, você vai ver o que vai acontecer na sua vida. Você vai respeitar, você vai chorar, não vai saber porquê. Você vai de repente ter uma ideia assim, puxa, mas essa pessoa aí está precisando, ela está sonhando ter um filho igual a Ana, chega lá e ora por ela e ela engravida. Você vai começar a perceber as coisas. Diga comigo. Meu melhor amigo é o Espírito Santo. Deixa eu orar para você. Espírito Santo, te manifesta com teu poder. E faz com que o Senhor seja parte de cada dia, de cada respirar, de quando estiverem trabalhando, de quando estiverem caminhando, de quando estiverem resolvendo problemas, assim como Jesus estava no deserto cheio de problemas. Espírito Santo, que eles possam sentir a tua presença amigável, amigável, amigável. Quando a criança se machuca, ela grita, pai, me machuquei. É isso que a criança grita? Mãe, eu me machuquei. Tem nada a ver com mãe feminina, mas quando eu sinto qualquer coisa, digo, Espírito Santo, socorro. Eu já tive cada experiência, meu irmão. Eu ia contar aquela no deserto lá, mas no final. Eu só quero dizer para você, se dedique a conhecer e a tratar o Espírito Santo como Deus, sim. Respeitando, mas como seu amigo. Ele quer entusiasmá-lo, ele quer consolar. A Bíblia diz que ele é consolador, a Bíblia diz que ele é seu advogado, a Bíblia diz que ele é... Gente, ele leva tuas orações ao Pai numa linguagem incompreensível. Ele é seu amigo, ele é seu Deus. Você entendeu os tempos difíceis que estamos vivendo nesse final? Não há outra maneira de você passar nessa confusão sem estar com o Espírito Santo. Não há outra maneira. Sem estar em intimidade com Ele. E digo mais, Ele vai te ensinar a orar. Tinha uma mulher, você lê lá em 1 Samuel, a Ana, ela tinha desespero porque ela precisava de um filho. A Bíblia explica por quê, não vamos entrar. Precisava de um filho. E ela chorava e persistia. Um dia ela disse assim, Senhor, se tu me deres um filho, eu te entrego ele no templo. Mas era um tempo onde não existia profecias. Era um tempo onde o próprio Eli era pecador, seus filhos se prostituíam no templo.
Mas quando Jesus ouviu a pessoa pedir, não só para que ela queria satisfazer, mas porque ela queria oferecer a Deus. O Senhor ouviu. Ana ganhou um filho. Israel ganhou um dos maiores profetas que teve, chamado Samuel. Peça diante do Senhor, mas tem aquele desejo de: Senhor, eu quero que o Senhor seja glorificado nessa minha bênção. A minha vida será para Ti, amém? Minha vida, minha família, Pai, cura isso, faz isso. E eu te prometo, a minha família é para Ti, Senhor. É uma decisão, tem um preço, precisa ser algo firme, e você precisa estar em perfeita comunhão com o Espírito Santo. Irmãos, eu queria fazer o seguinte agora. Essas coisas da Bíblia são escritas para todo mundo? São. Mas quem as compreende de fato e de verdade, e quem absorve essas palavras, e essas palavras entram e trazem vida? Aqueles que nasceram de novo. Mas o que é nascer de novo, pastor? Nascer de novo é quando eu morri em Adão, porque toda a humanidade foi afastada para a morte. Adão e Eva era toda a humanidade, eu vim nessa humanidade. Quando eu morri para Adão, eu fiquei cego para Deus. Mas hoje Deus está mandando o seu Espírito falar conosco. E o que eu preciso para sair dessa decisão? Eu preciso declarar com a minha boca que eu sei que eu sou pecador e não mereço nada. E declarar com a minha boca e crer no meu coração que Jesus Cristo é Deus, se fez homem e pagou tudo. Eu preciso isso. A Bíblia diz que quando eu fizer isso, Nicodemos não entendeu. Ele falou: Deus, como é que eu vou fazer para nascer de novo? Eu vou ter que voltar para o ventre da mulher, nascer de novo? Ele falou: não, você vai nascer da palavra e do Espírito. Quando você fizer isso, o Senhor tem uma promessa que é dele. Ele entrará na sua vida. Por isso a gente diz: Senhor, eu abro o meu coração. Ele bate a porta, você abre. Ele entrará. Ele permanecerá contigo. Ele ceará contigo. Ele festejará contigo. E ele diz assim, Hebreus 13:5, nunca mais te deixarei, nunca mais te abandonarei. Posso ouvir amém? Amém. E ele diz, estarei contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Meu Deus, que coisa! Todos os dias, quer eu sinta, quer não, Ele é fiel, Ele fez aliança. Eu posso falar nessa aliança, deixar ele um pouco de lado, mas Ele não, Ele estará todos os dias com você, porque você fez essa oração. Quero dizer uma coisa, quando a primeira vez eu fiz essa oração, eu pensei, como é que uma oração dessa vai mudar tudo isso? Como é que vai mudar? Eu continuei tendo alguns problemas sérios. Mas quando eu vi a minha família se deteriorar, eu disse, se aquilo que está escrito na Bíblia é verdadeiro, vai restaurar. E eu e a Clotilde já tínhamos a decisão, dela mais do que eu, de acabar. Ir embora, estava esperando o neném melhorar para ela pegar a passagem que ela tinha comprado, ir lá para o União da Vitória, a casa da mãe dela, e ir embora. E o milagre veio. Nem vou contar agora porque é muito tarde. Veio uma pessoa, chegou lá em casa, que tinha me falado de Jesus, com quem eu tinha orado, uma coisa que só Deus faz. E a Clotilde compreendeu e orou. Querido, eu preciso dar uma oportunidade para algumas pessoas agora. Se você não fez essa oração, e você viu nós falarmos que a Bíblia já descrevia o tempo difícil que temos que viver, e você já olhou na sua vida, e você já olhou ao redor, e você viu a realidade das dificuldades desse tempo, que é um tempo que está prestes à volta de Jesus, que as profecias se cumpriram praticamente todas. Deus diz em Isaías, pode uma nação ser formada num dia? O meu Sião será formado num dia. E foi uma canetada que criou o Estado de Israel, tudo se cumprindo. Tudo. Então você deve estar já sentindo no seu coração, eu quero uma compreensão disso. Eu quero o teu Espírito, Senhor. E eu digo para você, se você está sentindo assim, Ele diz assim, aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai. Não tenha vergonha. Eu até tive um pouco aquela vez que eu orei, mas depois que eu compreendi, eu me arrependi. É uma postura, é um ato. Você é dono do seu livre-arbítrio. Deixa o Espírito Santo agora manipulá-lo. Vamos ficar de pé. Jesus, santo. Gente, o Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está nesse lugar. Você pode dizer amém? Queridos, você que gostaria de fazer essa oração, por favor, que nunca fez, levante a sua mão. Levante. Há uma história para ser mudada na sua vida. Há uma história. Gente, queridos, quanta gente. Só para ver suas mãos ali valeria a pena vir aqui. Quanta gente, eu sei. Sua história mudará eternamente.
Eu vou pedir para você ser mais ousado, meu irmão. Eu vou pedir para você vir aqui, para eu, pastor Ademir, pastor, colocar a mão sobre a sua vida e te abençoar. Eu vou pedir para você vir aqui na frente. Venha, meu irmão. Tenha ousadia, você que levantou a mão. Tenha ousadia. O Senhor está dizendo, eu te amo, eu te amo. O Senhor está dizendo, eu te amo. Oh, Senhor, o Senhor é Deus. Deus pode restaurar paz, pode restaurar todas as coisas. O Senhor é Deus. O Senhor é... Pai, faz isso, Pai. A tua glória, tua glória, tua glória, tua glória, tua glória. Oh, Jesus, muito obrigado. Meu Deus, muito obrigado. A Bíblia diz que a festa nos céus, quando uma pessoa se entrega a Jesus, há uma festa nos céus hoje. Há uma festa nos céus. Oh, Jesus. Gente, eu vou ajudar você a fazer essa oração. Se você veio aqui, é porque você crê que Jesus Cristo pagou todo o seu pecado. Amém? Você crê. E você crê que você é pecador, porque Jesus disse que se você se achar bom, para os sãos não precisa de médico. Mas se você reconhecer que você é pecador, se você saber que há coisas tortas na sua vida, que de vez em quando fica te incomodando, mas você tira de lado, agora o Senhor diz, eu vou entrar e eu vou curar, eu vou te sanar. Então diga para Ele, a Bíblia diz, quando 2 ou mais estiverem reunidos no nome dEle, Ele estará presente. A Bíblia diz para mim não confiar no que eu vejo, nem no que eu sinto, confiar na palavra dEle. Então Ele está aqui. E com a sua boca, você vai declarar, entregar o seu livre-arbítrio para Ele querê-lo. Gente, eu vou só ajudar você. Pai, eu te peço, Espírito Santo, a gente não sabe orar como convém, mas o Senhor diz que o Senhor pega as palavras que vêm do coração com sede, com sinceridade, e o Senhor leva diante do altar. Jesus, diga comigo assim, Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador, que eu vivi tanto tempo longe de Ti. Eu quero te agradecer, Senhor. Porque de alguma maneira o Senhor tem me abençoado. Durante todo este tempo. E agora eu declaro que não posso pagar os meus pecados. Mas tem um Deus de nome Jesus, que nasceu de Maria, para morrer no meu lugar, para pagar o meu pecado. Jesus, eu creio. O Senhor morreu naquela cruz e carregou todo o meu pecado. Oh Senhor Jesus, me dá gratidão. É uma coisa incompreensível. O Senhor me lavou com o teu sangue. Eu abro a porta do meu coração. Entra em mim. Envia o teu Espírito. E eu declaro nesta noite que o Senhor é meu único Senhor, meu único Salvador, que eu invocarei na minha vida inteira um só intermediário entre Deus e os homens. Como a Bíblia diz, eu invocarei o teu nome, Jesus, meu Salvador. Eu te amo. Obrigado. Deixa essa gratidão subir. Deixa a gratidão subir. Ele pagou tudo. Aquilo que te acusava. Queridos, olhem para mim um pouquinho. Quando eu recebi Jesus, eu queria sentir muitas coisas, eu queria uma experiência. E eu só recebi Jesus. Fiz isso com a minha boca e não aconteceu nada. Então eu quero dizer, a certeza de que Jesus entrou no seu coração. A Bíblia diz assim, se você pedir alguma coisa segundo a minha vontade, eu vou te atender. E ele diz em João 5, 1 João 5, que o testemunho é esse. Quem tem o Filho de Deus tem a vida eterna. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Essas coisas vos escrevi a fim de saberdes, diga saber, que tendes a vida eterna.
a vós outros que creem no Filho de Deus. Então receber Jesus pode não ter nenhum sinal, nenhuma emoção no seu coração, mas você não vai viver pela emoção do momento. Você vai dizer, quando o diabo chegar e disser para você, mas você pensa que você vai para o céu, você fez um pecado de novo. Você de novo pensou mal. Você de novo levantou a sua voz. Você de novo perdeu o domínio. Quando acontecer qualquer coisa, que o diabo chegar e diz, aquela oração não serviu, você vai dizer assim, não. Quem tem o Filho de Deus tem a vida. Eu recebi e Ele disse com a sua boca que jamais me deixará. Então, como fez com Jesus no deserto, o diabo chegava e dizia, se você for filho de Deus, você vai se atirar daqui para baixo e nada vai te acontecer. E Jesus dizia uma coisa que você vai dizer para o diabo cada vez que ele pôr dúvida no seu coração, você vai dizer como Jesus disse, está escrito, quem tem o Filho de Deus tem a vida. E naquela noite, lá na igreja do pastor Ademir, eu disse, Jesus entra na minha vida, e ele disse, se você abrir a porta, eu entro. Jesus não mente, Jesus não volta atrás, Jesus não é mentiroso. Então essa noite ele entrou no seu coração, e você é eterno, você tem a vida eterna, e atira na cara do diabo. Está escrito. Essa é a sua certeza. Essa é a sua certeza. Ele entrou na sua vida. Levante as suas mãos agora e comece a dizer, Jesus, muito obrigado. Eu não vou mais morrer.